This dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. Quero viver por vista. O título desse vídeo pode parecer estranho, não é? Principalmente se nós lermos, por exemplo, como está aqui em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Mas quando o título diz quero viver por vista, parece o oposto de toda a verdade espiritual, de toda a verdade bíblica, mas só quando nós olhamos isso superficialmente. John Bunyan, sabe, falando sobre o coração de um homem regenerado, não é? Ele diz assim: eu me vejo neste instante no fim da minha jornada, no fim da jornada, meus dias cansativos terminaram. Agora eu irei ver a cabeça que foi coroada com espinhos. Eu tenho andado e vivido por fé, mas agora eu vou para onde vou viver por vista. E contemplarei Ele, cuja presença e companhia é o meu deleite. Eu gosto de ver as marcas dos pés do meu Senhor que foram deixadas neste mundo, mas eu quero ver os seus pés agora, sabe? Muitos não querem viver por vista. E por quê? Qual é a razão? Porque já estão vendo agora tudo que desejam ver, tudo que desejam de fato ver, tudo que enche os seus corações, e aquilo que elas não veem, que é Cristo, desejam apenas como algo que possa ajudá-las a ter mais daquilo que elas já veem hoje no mundo. Qual é a grande tragédia do evangelho antropocêntrico? É que ele quer consertar o mundo e não deixar o mundo. Sabe, a ideia de deixar o mundo é um horror. Ele quer consertar, ele quer fazer do mundo um lugar que é o lugar que ele já ama e que ele já vê, um lugar maravilhoso para se viver, mas não há desejos de deixar o mundo, há desejos de consertar o mundo. Porque nós estamos muito confortáveis com o nosso materialismo, nossos brinquedos nesta terra nos deixam felizes, nós só queremos mais desses brinquedos e nenhuma dor que nos impeça de brincar com eles. Então, nós consideramos o céu apenas como uma etapa inevitável da vida, não algo desejável, não algo que enche o coração de desejo, de deleite, de expectativa, mas simplesmente algo inevitável, mas jamais algo profundamente desejado, algo desejável de fato, sabe? Os bancos das igrejas hoje, sabe, não ficam entusiasmados com um púlpito que pregue sobre o céu. Os bancos exercem uma pressão para que o púlpito pregue algo prático, algo que seja, para usar a palavra da moda, algo que seja relevante, sabe? E então os bancos dizem: a questão é a sociedade, a questão é a nossa vida agora, a questão é o hoje. É isso que quer dizer relevante em nossos dias. Qual seria o benefício concreto de ouvir e ouvir sermões sobre o céu, sobre o deleite infinito de tudo que Cristo é? Isso não é relevante para a minha vida, isso não é relevante para a sociedade. Nós queremos coisas relevantes. Eu quero ouvir sobre o aqui e o agora. Eu quero ter um casamento melhor.
Eu quero ouvir sobre relacionamentos pessoais melhores. Eu quero cura interior para os dramas que invadem o meu coração. Eu quero saber como fazer uma sociedade maravilhosa. O anseio é por uma sociedade que vive em pecado, mas que não colha os frutos do pecado. O anseio seria por um paraíso sem Deus. Como banir as consequências do pecado de uma sociedade que cada vez mais proclama o pecado e pisa em toda a verdade de Deus? Eu quero ouvir sobre como ter um namorado, eu quero ouvir a respeito de sexo. Eu quero ouvir sobre coisas relevantes. São todas as coisas que enchem nossas conferências, nossas palestras dinâmicas, nossos seminários, sabe? São os temas relevantes. Os temas relevantes que é um clamor da hora, sabe? Dos bancos, da igreja, da sociedade ao nosso redor. Cristo como deleite final dos nossos corações, como um anseio eterno, sabe? De viver por vista, não só de olhar as marcas, como disse John Bunyan, dos seus pés que foram deixados na terra, mas ver os seus próprios pés. Isso não é tema de seminários, nem de palestras, nem de conferências e congressos. O desfrute eterno de tudo que Deus é em Cristo não é relevante. O relevante é o social, sabe? O desfrute de Cristo. Não, isso... Por que falar sobre isso agora? Sobre um tema não relevante agora. Se a igreja dos nossos dias não fala com paixão, admiração, louvor e amor sobre tudo que Deus é, sobre o desfrute eterno, sobre o desejo de viver por vista, ou seja, contemplar o Cordeiro de Deus, é de se admirar que o mundo e os homens que enchem as igrejas dos nossos dias só vejam o Evangelho como um eco dos desejos do coração do homem sem Deus, focado em todas aquelas coisas que o homem não precisa ser regenerado para amar, seus brinquedos na terra, sabe? Essa é o resultado natural. A ideia de que um cristão com uma mente celestial, com esse anseio dominante, é algo inútil para o mundo, sabe? Sem utilidade, sem relevância para o mundo, é uma ideia, é uma mentira, inspirada por Satanás e abraçada pela igreja pelo seu anseio doentio, até diria, por relevância diante da sociedade e do mundo. Então é essencial nós considerarmos isso de maneira profunda, o céu, não de maneira superficial, porque isso tem um impacto, o único impacto possível, frutífero nas nossas vidas. É isso que impulsiona o progresso espiritual, o desejo de desfrutar de tudo que Cristo é, de proclamar a verdade. É isso que fez os mártires marcharem para as fogueiras, para os leões. Richard Baxter, um grande puritano que nasceu em 1615, ele meditou profundamente, muito tempo a respeito do céu, e isso gerou a sua obra clássica, O Descanso Eterno dos Santos. Quão pouco nós meditamos a respeito disso. A obra de Richard Baxter está cheia de uma energia, de uma vida cristã pulsante, focada em Cristo, e que dá a força necessária para nós vivermos no presente mundo mau, como a palavra de Deus diz. O cristão, ele deve conhecer a sua herança, deve encher seu coração com a sua herança, deve manter seus olhos fixos na sua herança, para poder resistir a qualquer desânimo, distração que as circunstâncias no mundo mal tendem a produzir em nosso coração. Mas nós vivemos uma época de triunfalismo evangélico, sabe, de todas as formas. Então há um desamparo e há um despreparo em relação à dor e à morte que no evangelho contemporâneo, que é completamente contrastante com o feliz realismo do Novo Testamento que foi inculcado na mente
de cada uma daquelas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, sabe? Preparando elas para deixar este mundo em paz quando o tempo chegasse, mesmo que fosse através do martírio. Hoje, para sermos relevantes, como é o clamor na sociedade, muitos falam, até mesmo com certo cinismo, a respeito do céu, a respeito da paixão dominante, da visão, né, de se antever e viver nessa expectativa. E essas pessoas ecoam muito mais, eu diria, Marx, do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava cheio de saudades do céu. Ele diz assim em Filipenses 1:23: eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas nós temos um evangelho, sabe, hoje, que não diz, ora vem Senhor Jesus, diz, fique Senhor Jesus. Nós temos que ter tempo de consertar o mundo, nós temos que ter tempo de consertar as coisas, temos que ter tempo de fazer coisas relevantes. Isso lembra um filósofo, Oxiocos, que diz, olha, eu devo ser privado da vida, devo ser privado das suas delícias, devo deixar a vida e morrer. Se parece mais com isso o Evangelho, sabe? Devo deixar as minhas delícias. Mas o apóstolo Paulo diz, o meu desejo é partir. Por que nós devíamos perguntar que Paulo disse que o desejo dele era partir? Certamente não era por causa do desconforto da vida de Paulo. Nós sabemos o quanto ele sofreu por causa do Evangelho, quantas vezes ele foi preso em cadeias imundas. Mas Paulo disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Não era uma fuga, ele não queria partir porque esse mundo causava muita dor. Não era uma fuga, não era um desejo derradeiro da fuga da existência corporal. Ele nunca pensou em si mesmo como uma alma presa no corpo do qual queria se livrar. Os gregos na época de Paulo é que pensavam assim. Esse dualismo nunca esteve na mente de Paulo. Seu corpo seria para sempre templo do Espírito Santo. A questão não era essa, sabe? Não havia nenhum traço, como eu disse, de dualismo ou anti-materialismo no apóstolo Paulo. Seu corpo pertencia a Deus e era para Deus. Mas ele diz, melhor é partir e estar com Cristo. Essa é a sua razão. Essa é a sua razão para ele dizer que partir era melhor. Melhor é partir e estar com Cristo. O anseio de Paulo pelo céu não era uma fantasia, não era uma fuga, não era um mecanismo de fuga como é acusado, não era uma invenção de uma imaginação religiosa doente, não é, fraca e querendo fugir. Paulo não criou um conceito de céu, sabe, como uma compensação para os sofrimentos da vida que ele não podia enfrentar. Muitos homens, e infelizmente muitos na igreja ecoam, homens assim, têm criticado essa paixão dominante pelo céu como uma invenção para comprar a submissão daquelas pessoas cujas vidas foram caracterizadas pela pobreza, miséria, injustiça. Então o céu é só, e a pregação do céu é só uma maneira de manter essas pessoas cativas. E elas fazem essas pessoas pensarem no céu, e isso embota o homem com promessas futuras para negar o agora a eles. E acusam então esse pensamento dominante a respeito de partir é melhor, de viver na terra com a expectativa do céu, como uma maneira de manipular, e diz que isso embota o desejo da revolução social, sabe? Mas isso é Karl Marx, sabe? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com o apóstolo Paulo. O homem que disse que o cristianismo e qualquer outra religião era só uma maneira, uma droga para manter o homem assim. Homens e mulheres, ele dizia que creem nisso por causa da sua miséria presente, foram encorajados a esperar algo melhor no mundo por vir. Então, Marx dizia, quando foi criado o conceito de céu,
porque as coisas na terra corriam mal, mas quando nós fizermos a revolução social, uma vez que a sociedade tenha resolvido os seus males, uma vez que a sociedade evolua, a necessidade de fantasiar sobre o céu, no mundo irá desvanecer, irá acabar, irá sumir, porque a sociedade finalmente fornecerá o cumprimento de todos os anseios do coração do homem. Essa era a acusação de que neste mundo triste, homens como o apóstolo Paulo eram apenas pessoas fracas, que falavam a respeito do céu para embotar as suas próprias mentes e para embotar a mente dos pobres, para não verem a sua própria situação. Não, Paulo não está falando a respeito disso. E é triste alguém comprar esse tipo de declaração a respeito, sabe? Paulo diz que o céu é o tema da igreja, sim, por causa do valor infinito de Cristo, sabe? Paulo não estava proclamando algo porque tinha uma mente embotada e para embotar outras mentes. Paulo diz: esse deve ser o tema da igreja por causa do valor infinito de Cristo, mas desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor do que qualquer coisa. Hoje, ser relevante não é ecoar a verdade maravilhosa do valor infinito de Cristo, de que partir é muito melhor e estar com Cristo é muito melhor, porque o pensamento tem sido moldado muito mais em Marx do que na Bíblia, em Paulo, ou nas ideias antropocêntricas que surgem de todas as mentes naturais, sabe? Mas isso acontece com homens porque hoje não podemos dizer verdadeiramente como Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer, então o morrer é lucro. O brado mais comum hoje, o brado relevante, que pode ser dividido com homens irregenerados, homens que desprezam Deus. Para mim o viver é o homem, para mim o viver é a sociedade. Esse é um brado que pode ser dividido com todos os homens, com homens que desprezam completamente a Deus, e esse é o caminho apontado da relevância. Mas o homem regenerado, ele ecoa a Bíblia. E Apocalipse, por exemplo, 22:20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. E a resposta é amém. Ora vem, Senhor Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz então em Filipenses 1:23: desejo partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E como nós vimos John Bunyan dizer, outro grande puritano: eu me vejo neste instante no fim da minha jornada. Meus dias cansativos terminaram. Agora eu irei ver a cabeça que foi coroada com espinhos. Eu tenho andado e vivido por fé, mas agora eu vou para onde vou viver por vista. E contemplarei Ele, cuja presença e companhia é o meu deleite. Eu gosto de ver as marcas dos pés do meu Senhor, que foram deixadas sobre esta terra, mas eu quero ver mesmo os seus pés. Sabe, isso é maravilhoso. Você pode dizer isso. Você diz a mesma coisa que Paulo, você diz a mesma coisa que John Bunyan. A quem você ecoa hoje? Que tipo de relevância nós estamos buscando? Onde está o nosso profundo desejo? É bom nós termos a mesma resposta no nosso coração que Paulo teve, que John Bunyan teve, para a glória de Deus, para sermos igreja de fato. Amém. Que Deus nos guie. Amém. This dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. All my fountains
my soul, a well that never will run dry.